Olá, meus queridos. Estamos aqui no curso da Hotmart. Eu estou gravando uma aula extra para falar de alguns detalhes. Primeiramente, a gente tem uma aula lá atrás, lá no início, em que eu faço a análise dessa mandala e eu cometi um erro. É, a gente, antigamente, logo no início, quando eu comecei a dar as aulas, as runas eram pintadas. Por isso que eu agora trabalho com aminas cristais. Eu vou colocar o contato da Minas Cristais aqui no curso. As runas delas são de alta qualidade, elas são gravadas, então nunca mais a pintura sai. A pedra, ela é gravada na pedra, o desenho. Nessa época, a minha fornecedora pintava, ficava muito bonito. As runas eram, você podia ter mais opção de escolha de pedra, mas elas iam descascando. E aí até eu falo no curso da canetinha que a gente vai lá e vai acertando. Então aqui você vai ver que essa runa aqui era a runa das lanças cruzadas, mas na hora eu nem estava conseguindo identificar. E aqui onde eu falei que era as águas, não é, são os pássaros. É porque ela está meio virada e aí até me sugeriu as ondas, mas na verdade essa runa é a runa dos pássaros, que está na casa 12. Casa 12, a casa da espiritualidade, a casa do inconsciente, a casa do signo da casa 12, peixes, a ilusão, regido por Netuno. Então, muda toda aquela fala que eu tive em relação à casa 12. As outras casas eu falei tudo certinho, e inclusive eu volto ainda no vídeo e reconheço que essa runa é a runa das lanças cruzadas. Aqui, nesse meu cliente, ele tinha um problema com a questão do financeiro. Eu sempre falo para vocês, na mandala temos vários temas. O financeiro pega a casa 2, 6 e 10. Então faz um triângulo. Por quê? Porque a 2 é a casa do dinheiro que eu ganho com o meu suor, com o meu trabalho. A 6 ela fala de rotina, saúde e trabalho. Então, coisas no meu trabalho estão acontecendo aqui. E a casa 10 é a casa da carreira, missão, profissão. Então, olha como é que estava a situação dessa pessoa, que era uma mulher pisciana. Estagnação na casa 2, tendo que atentar porque tinha alguma coisa no trabalho que não estava indo bem, e a missão dela bloqueada. E entendam que a runa das lanças cruzadas, se eu fosse trabalhar com ela, fazendo um link com o baralho cigano, é como se fosse o trevo. É um obstáculo, é um conflito, é um não para agora. Não quer dizer que você não possa dar uma volta, achar um outro caminho, achar um atalho, mas nesse momento, rapidamente, você não vai chegar onde você quer. Então, ela tinha realmente que fazer mudanças, e aí o ciclo dessa cliente pegava esse triângulo aqui desfavorável na área financeira, que era justamente o que ela estava passando. Mas a Runa, ela vai apresentando algumas opções para o cliente. Ela já diz que se ela usar bem a comunicação dela, ela vai quebrar essa questão de estagnação. Ela tem que comunicar melhor, né? Então, vai aparecendo aqui outras questões que eu falo lá no vídeo anterior, quando a gente fez a análise dessa mandala. Então, eu queria mostrar para vocês aqui o que que acontece quando a runa na casa 12 cai a runa dos pássaros. A casa 12 fala do inconsciente, do oculto, da espiritualidade. A runa do pássaro indica que existe uma intensa atividade mental e emocional acontecendo nos bastidores da vida do consulente. A palavra usada aqui é ansiedade. Então imagina, ela está com uma trava no financeiro, né? Então na casa 12 ela está vivendo um momento de muita ansiedade, de altos e baixos. Há pensamentos constantes, preocupação, ansiedade ou diálogos internos que talvez nem ela perceba conscientemente.
Então, esse voo desse pássaro, ele traz aquela mente que fica pensando, é o ar, né? Está cheia de ar, cheia de pensamento. É, podem ser pensamentos que tragam crenças limitantes, que tragam símbolos negativos, que façam você se sentir derrotado, entrando em uma depressão. Então, essa runa do pássaro poderia ser até mais positiva no aspecto da casa 12, mas está trazendo essa obscuridade, está trazendo um lado da runa do pássaro mais negativa. Há pensamentos constantes, preocupações, ansiedades ou diálogos internos que talvez nem ela perceba conscientemente. Muitas vezes essa runa revela que a pessoa está absorvendo informações demais ou permitindo que opiniões externas interfiram em suas decisões. No aspecto psicológico, mostra uma mente inquieta que pode alternar entre momentos de inspiração, o que é bom, e períodos de excesso de preocupação. É importante aprender a silenciar o excesso de pensamento para ouvir sua própria intuição. Acaba bloqueando o contato dessa casa do inconsciente de você com a sua própria intuição. Porque é muito, um pássaro, né? Muita coisa na cabeça, muita ideia, muito pensamento, muita inspiração, muita gente falando. No aspecto espiritual, os pássaros também podem representar mensagens que chegam através de sonhos, sinais, sincronicidades e da mediunidade intuitiva. O consulente pode estar recebendo orientação do plano espiritual, mas o excesso de ruído mental dificulta reconhecer essas mensagens. Então, o que a gente tem que falar para um cliente nessa situação? Olha, silencia um pouco essa agitação da tua cabeça com esse pássaro ali e aproveita ele para você manter essa conexão com o seu mentor espiritual, com algum sinal, algum recado, alguma coisa que pode acontecer para te dar algum norte e não deixar com que essa confusão mental que o pássaro também traz acabe não deixando você ver uma solução, um símbolo, um sinal. Lembra dos seus sonhos. Uma coisa importante, quando você tem essa conexão com uma runa de movimento, comunicação na casa 12, procura deixar um caderno e um lápis perto da sua cabeceira. Você acorda, lembra do sonho, escreve, porque depois você esquece. Então é um momento que tem que trabalhar. São algumas indicações que eu dou para você quando o cliente acontecer isso com o cliente, dele estar com esse pássaro na casa 12, dê essa dica, dê essa indicação para o seu cliente. Conselho da Runa. A casa 12 convida o consulente a transformar o excesso de pensamento em sabedoria. Os pássaros lembram que nem toda mensagem merece ser ouvida. É preciso cultivar o silêncio interior, confiar mais na sua própria intuição e aprender a distinguir a voz do medo da voz da alma. Então, os aspectos positivos que essa runa traz: grande capacidade de comunicação intuitiva, facilidade para perceber sinais e sincronicidades, desenvolvimento da mediunidade, da percepção espiritual e a inteligência e a rapidez mental. Aspectos de atenção: a ansiedade, pode ter crise de ansiedade, crise de pânico, preocupações excessivas. Ela está preocupada com o financeiro. A gente viu ali o triângulo financeiro dela, é preocupante. E isso pode trazer essas questões. Insônia ou dificuldade para desligar a mente, estava acontecendo isso com a cliente. Medo provocado por pensamentos repetitivos, o pensamento da escassez, levando ela a ainda piorar ainda mais a situação. Não adianta, quando a gente está passando uma crise financeira, jogar tudo em cima dessa crise de ansiedade e dessa crise de escassez. Tem que confiar no universo, as coisas vão mudar, vão melhorar. Ali está aparecendo a oportunidade do dinheiro, pedindo justamente que ela use a comunicação, que ela use essa casa 3, que é onde se faz cursos, aonde se dá cursos, aonde há um contato com o network maior.
e a influência excessiva das opiniões dos outros. Porque imagina, ela está vivendo um problema financeiro, ela tem família, aí um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra coisa. O filho faz uma coisa, o outro filho faz outra. E ela fica perdida é, nesse bate-que-bum, né? Finalizando, então, é... Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Finalizando então essa questão, que houve esse erro quando eu falei lá na outra aula, então a palavra-chave dessa runa, né? Inconsciente, ansiedade, comunicação espiritual, sonhos, mensagens intuitivas, pensamentos ocultos, sincronicidade e necessidade de silêncio interior. Essas palavras-chave são para a casa 12 com a runa do pássaro ali. Então a runa do pássaro ela traz nessa casa 12 essas palavras-chave, tá bom? Outra coisa que a gente vai ver também aqui. Aqui, qual foi o problema numa outra aula? Eu falei para vocês que na casa 5, aonde existe o símbolo do hexagrama, a estrela de 6 pontas, eu disse para vocês que a runa que estava aqui era a runa de 5, da estrela de 5 pontas, que é o pentagrama. E não é. Essa runa aqui é o hexagrama em cima do próprio hexagrama. E tem uma coisa importante para falar sobre isso para vocês. Quando acontece do símbolo da mandala repetir na runa, isso é uma confirmação. A casa 5 é uma casa de criatividade, de prazer, de filhos e a expressão da alma. Eu chamo essa casa de bateria. Ah, Gil, eu estou passando uma dificuldade financeira. Ah, Gil, eu estou com dificuldade na minha comunicação. Eu estou com dificuldade na minha casa com a minha mãe, com a minha família. Você pode estar passando por qualquer desafio. Se a tua casa 5 está bem aspectada, o que é uma casa bem aspectada? É eu vivendo essa casa com tudo que ela pode me dar, eu chamo ela uma casa de bateria. Sabe quando você tem um monte de problema para resolver, mas você tem uma resposta dessa casa 5 é, positiva? E o que que quer dizer isso? Ah, por exemplo, eu estou usando todas as minhas habilidades, todos os meus talentos, eu estou usando a minha criatividade. É, nas questões sexuais, eu estou dando um beijo na boca, eu estou tendo prazer. O que que é prazer para você? Ah, eu adoro ler. Então você compra aquele livro, vai para aquela poltrona, acende aquela luzinha, bota uma música ambiente, lê o seu livro. Isso é um momento de prazer. Essa casa 5 é uma casa de bateria, de recarregar suas baterias. Então, quando você tem essa casa bem aspectada, imagina a pessoa que está bloqueada nas questões de prazer. Não consegue ir a um show, não consegue comprar um livro, não consegue ter tempo para se dedicar a um momento só seu, de prazer, não tem ninguém para dar um beijo na boca, também tem medo de usar a sua sexualidade dentro de 4 paredes, você com você. Tem pessoas que têm essa dificuldade de encarar as questões sexuais, tem tabus internos, né? Então, essa casa 5 é uma casa muito importante. Ela é uma casa que, ela bem abastecida, ela te traz um reforço para você enfrentar os desafios colaterais. É aquele casamento que está tudo ruim, mas o casal se ama, o casal vai para a cama, eles se abraçam, eles se beijam, eles se entregam. Aí acordam no dia seguinte, prontos para mais uma batalha. Quando o casal deixa essa casa, a casa do relacionamento é a casa 7. Mas dentro da casa 7 tem que ter esse encontro de casa 5 de prazer. Para o casamento dar certo. Senão o casamento fica só são amigos. E o sexo? O sexo é importante, o sexo retroalimenta você, né? Então, nem tudo é só o sexo explícito. Um beijo, um abraço,
um carinho, uma atitude. Eu levo chá, eu trago flores, nós marcamos um jantar, nós vamos viajar. Tudo isso faz parte do bom convívio. E a casa 5 é essa casa do prazer. A casa do prazer não é uma casa de comprometimento de relacionamento. Ela é uma casa de namoro, de ficar, de crush, né? Eu quero ser feliz. Agora, lógico, se você tem uma relação estável, de casamento, aí é casa 7. Então, essa casa ela tem que estar bem aspectada para que você possa ter força para resolver tudo que está no teu entorno. A estrela de 6 pontas, na casa 5, revela uma forte conexão da criatividade com a espiritualidade. A pessoa tem talentos inspirados, proteção em seus projetos, capacidade de unir pessoas e ideias. Sua expressão criativa é um caminho de realização e alegria, trazendo harmonia, beleza e ensinamento para si e para os outros. Essa casa, ela vai falar de liderança, a liderança da estrela de 6 pontas. Liderança que inspira e orienta pelo exemplo, pela sabedoria e pelo equilíbrio. É a casa de Leão, né? Leão é o grande líder, né? É o rei da floresta. Une pessoas, promove cooperação e desperta o melhor em cada um. Não impõe, conquista pelo coração, pela ética e pela coerência. Quando a estrela cai na sua própria casa, é uma confirmação e uma intensificação dessa energia. Indica que esta é uma das forças centrais da vida do consulente. A criatividade não é apenas um talento, é parte da missão de vida. A criatividade é o que nos faz fazer as coisas com prazer, com alegria, usando a nossa mente, o nosso cérebro, usando a nossa intuição, a nossa força. E existe proteção, inspiração e propósito em tudo que cria e que expressa. Quais são os aspectos positivos da runa do hexagrama, da estrela de 6 pontas? A criatividade inspirada, protegida, talentos que se conectam à espiritualidade, porque essa runa ela é uma oitava acima da runa de 5 pontas. Ela é a runa do espiritual. A runa de 5 pontas, a estrela de 5 pontas, a runa da estrela de 5 pontas, ela está um pouco mais abaixo, porque ela tem espiritualidade, tem brilho, tem luz, mas ela é material. Aqui é acima, aqui é espiritual. Aqui tem uma liderança inspiradora e cooperativa, capacidade de unir e harmonizar, alegria, expressão e realização, potencial para ensinar e orientar. Aspectos de atenção: orgulho criativo ou vaidade. Cuidado com o orgulho. Dispersão e falta de foco. Necessidade de aprovação. Excesso de idealismo. Aquela pessoa muito perfeccionista, às vezes é melhor o bom do que o ótimo que não se alcança. Dificuldade de concluir projetos. Por quê? Porque nunca tá bom. Nunca tá bom. E aí você não fecha, não faz fechamentos. Você fica com aquilo em aberto e acaba não resolvendo. Desequilíbrio entre prazer e responsabilidade. Então, como ele é uma runa muito espiritual, ela pode trazer esse desequilíbrio entre prazer e a responsabilidade. E é uma casa que pede que você tenha esse equilíbrio. Você saiba equilibrar prazer e responsabilidade. Palavra-chave: criatividade, talento, inspiração, liderança, união, alegria, expressão, filhos, projetos pessoais, harmonia, proteção e propósito. Eu falo numa das aulas também sobre o crisopásio, né? E aí eu não tinha pedra na hora, né? Então aqui, ó, essa pedra é o crisopásio. Essa pedra é linda, linda, linda. Ela é rústica e ela tem essa abertura aqui com esse veio do verde. Toda pedra que tem o verde, primeira coisa, ela é uma pedra de cura, tá? E todo cigano deve ter um crisopásio em casa, porque ele vai trazer todos esses benefícios que essa pedra traz. Está muito ligada ao povo cigano e
Se você tem um cigano, uma cigana, tenha essa pedra em casa. Se você faz o curso de runas ciganas, você tem conexão com o povo cigano. Então, o crisopázio é considerado uma das pedras preciosas mais valiosas, mas hoje raramente é encontrado. Os antigos gregos honravam essa pedra, cujo valor era considerado equivalente ao do ouro. Os gregos acreditavam que essa pedra protegia contra a depressão e mau humor. No Egito, o crisopázio era utilizado como pedra de proteção, de cura e contra a magia negra. Ela foi descoberta na Mesopotâmia e usada como dinheiro. A pedra do crisoprazio favorece com o funcionamento do sistema digestivo, aumenta a energia sexual, inclusive favorecendo a fertilidade às mulheres que querem engravidar. Elas fiquem com essa pedra, peguem na mão, olhem, façam seus pedidos. Ela reduz o medo e o ciúme, traz à tona os nossos talentos, ajuda a melhorar nossa criatividade e também ajuda o sucesso nos negócios e nos relacionamentos pessoais. Então, essa pedra é maravilhosa. Comprem o crisopásio, procurem, pesquisem aí na internet que vocês vão encontrar. A Minas Cristais, ela tem muitos cristais, além da própria runa que vocês podem adquirir com ela. Mas essa aqui eu não comprei lá não, eu comprei na internet, porque essa eu achei ela muito linda. Eu não encontrei uma pedra tão bonita do crisopásio. Essa aqui foi a que realmente eu encontrei. Caso vocês queiram me contactar, a gente tem meus dados aí, meu WhatsApp, tem o meu e-mail. Vocês tendo alguma dificuldade, me mandem que eu procuro, respondo vocês e tento ajudar vocês a encontrar a pedra. Eu queria apresentar para vocês a nova mandala. Lá no início vocês viram uma mandala, eu modifiquei essa mandala. Queria explicar para vocês o seguinte: a mandala, ela é minha, fui eu quem mandei fazer no meu ilustrador. Eu tive um custo para fazer essa mandala e eu quero oferecer para vocês no curso. Como que isso acontece? Vocês entram em contato comigo, através do WhatsApp ou do e-mail. Ela é cobrado R$ 120. Eu mando a gráfica produzir. E você morando no Rio, esse valor já comporta eu encaminhar para você através do motoboy. Se você mora em outro estado, aí depois que ela estiver pronta, for me entregue, vai ter um custo de envio para mim aqui. Eu aí preparo, vejo o valor do CEP, do seu CEP, você me faz o depósito do custo do envio e eu envio para você bem embalada, com plástico bolha, toda protegida, para você receber e você poder trabalhar com ela no curso. Eu estou preferindo fazer agora a menor 30 por 30, porque até para condicionar na mesa fica melhor. Como ela é feita em PVC, ela é dura, né? Então, isso aqui dura para a vida toda. Só você ter cuidado, passa um paninho seco e vai deixando ela sempre bem guardada. E aí você vai ter uma mandala para toda a vida, né? Então, o custo dela se perde com o tempo que você vai poder usar a mandala. Então, eu queria explicar isso para vocês. A mandala astrológica das runas ciganas, né? O curso, ele tem a durabilidade de 4 meses. Vocês aí, eu dou a aula, pessoal, mentoria, que é a aula comigo. Em vez de eu estar falando com vocês por aqui, pelo vídeo, eu recebo vocês na sala e a gente fala. Lógico que é muito mais rico e tem um preço maior. Mas as pessoas que querem fazer o curso comigo, elas podem me procurar. Gil, eu comecei a fazer o seu curso, mas eu quero trabalhar contigo, eu quero ouvir você, eu quero ter essa relação de mestre e aprendiz. Maravilha. Só me procurar, tá bom? O curso aqui no Hotmart, né? A gente aqui tem todos os meus contatos, ó, o meu WhatsApp 2197-508-8556. O valor da mandala é R$ 120, mais as despesas de correio. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Era sobre isso que eu queria falar. Então, essa é uma aula extra para a gente aparar as arestas de algumas coisas que eu reparei que nos vídeos aconteceram, para orientar vocês, explicar a vocês com o maior carinho que vocês merecem, porque vocês são meus clientes,
vocês estão aqui comigo no curso, merecem todo o meu carinho, o meu respeito e a minha gratidão. Namastê, fiquem com Deus. Beijo.